Salve, salve, rapaziada. Holanda aqui na voz com vocês. Passando para falar que agora eu vou estar um pouquinho mais frequente aqui nos vídeos do canal Osso, trazendo para vocês notícias, informações e, claro, com toda certeza, palpites 100% imparciais e irreverentes, e eu espero que vocês gostem. Vamos falar agora do próximo evento do próximo sábado, o UFC 313, main event, Alex Poatan Pereira versus Magomed Ankalaev. Tudo que está em torno dessa luta, os últimos dias, as provocações, as últimas semanas, até os últimos meses, porque na minha opinião essa luta demorou tanto para acontecer, que eu acho que também é um motivo do UFC, já foi dito por alguns lutadores, outras pessoas também que estão ali no entorno, desmistificar um pouco desses assuntos, falar qual é o próximo passo de ambos os lutadores, como fica a categoria e com toda certeza não fico em cima do muro, eu vou cravar aqui quem vai ganhar. Você pode deixar sua opinião no comentário também, você pode concordar comigo, ou você pode ser um maluco, né? Vamos lá. Por que essa luta não aconteceu antes? Fato é que o Magomed já era o postulante a essa disputa de título contra o Poatan após a primeira luta do Poatan contra o Iri Prochazka. Mas todo mundo sabe que o Ankalaev não é um cara carismático, não é um cara que as pessoas gostam de assistir lutar. Ele merecia, estava lá na frente, mas conversando com um amigo uma vez, ele me disse uma coisa e eu trago pra mim. Se você quer justiça no MMA, vai pra PFL onde a gente tem um GP. E o Zuluzão falou pra mim, até lá não é justo. Então assim, o UFC é entretenimento. Você precisa se provar e talvez você vai disputar um cinturão. É o que aconteceu com o Ankalaev. Pra mim, ele é o cara que vai disputar esse cinturão porque não tinha mais opção. Colocaram todo mundo que podia colocar na frente. Assim como o Khalil, que era o 10º, salvo engano, quando pegou o Poatan. E agora, somente agora, o Ankalaev vai poder disputar esse cinturão de novo. E se ele não ganhar, irmão, vai demorar muito para ele ter essa chance novamente. Vamos lá. O Ankalaev vem falando há muito tempo que o Poatan corre dele. E o Poatan e toda a sua equipe jura de pé junto. Nunca chegou esse contrato para fazer a luta com o Ankalaev, sempre foram oferecidos outros lutadores. E tinham todo um histórico. O Iri Prochazka é um cara que muita gente gosta de assistir. O Jamal voltou de uma lesão, era campeão quando saiu, então tinha que fazer essa luta. E tudo foi se encaixando e foram sempre colocando o Ankalaev para trás. Mas é um cara que não vende pay-per-view e vai ser um desastre se no sábado ele for campeão, assim como foi um desastre também o Belal Muhammad ser o campeão. O UFC não quer isso, nós não queremos isso, e se você quer isso, você é completamente maluco, mas você tem o direito de ser maluco e dar sua opinião aqui no comentário. O Ankalaev vinha falando que o Poatan corria dele há um bom tempo, e ele falou também recentemente que faria 5 rounds de trocação, que não teria chão, seria única e exclusivamente striking. Mas eu sei, você sabe, até o Ankalaev sabe, os familiares dele sabem, que ele não tem trocação para lutar com o Poatan. Ninguém no mundo são pro Poatan. Óbvio, luta é luta, pode entrar uma mão ali, encaixar um golpe e derrubar o Poatan, mas em via de regra a gente não vê isso acontecendo. O Ankalaev não é um grande trocador, e digo mais, tá? As pessoas falam, não, o Poatan tem que pegar um grappler, e agora que ele vai pegar o Ankalaev vai ser um teste para ele. Tá bom. Editor, coloca aqui também o cartel do Ankalaev. Ele não tem uma única finalização. Foi finalizado uma única vez também pelo Paul Craig, que assim, é um bom lutador, mas nunca foi postulante a nada. E num triângulo, que é a coisa que o Paul Craig mais faz ali, ele chama pra guarda e tenta aquele triângulo. Vamos falar um pouquinho do jogo de chão do Ankalaev. Holanda, você acha que o Poatan vai ser quedado? Eu acho que ele pode ser quedado. Na verdade, eu até acho que ele vai ser quedado. O Ankalaev não finaliza ninguém. Ele não tem controle de solo. Ele vai quedar, vai enrolar um pouquinho ali, a luta vai ser colocada pra cima de novo e tá tudo certo. Em pé, ele não consegue nada com o Poatan. Essa é a minha opinião. O Poatan é um faixa preta de jiu-jitsu, óbvio. Ele é um striker, o striker dificilmente vai querer virar um grappler, e ao contrário também. A gente tem alguns casos que aconteceram isso, a pessoa foi lá, recalculou a rota, exemplo disso é o Demian Maia, recalculou a rota e falou, não, eu sou um bom grappler, eu vou me garantir nisso aqui. Por mais que o Poatan vire ótimo grappler, ótimo no chão, ele vai sempre optar pelo jogo dele em pé. É o que é a preferência dele. Então esse é um fato. Em pé, para mim, o Ankalaev não vai arrumar nada com o Poatan. A chance dele é quedar e fazer uma luta chata durante 5 rounds e ganhar a luta dessa forma. Ele não vai tentar dar um bote, não vai tentar finalizar e é capaz ainda de ser finalizado por baixo. Também acho difícil? Acho. Para mim, a luta se resolve nos 2, 3 primeiros rounds no máximo e vem mais um nocaute pro Poatan. E eu acho que não vai ser um nocaute muito difícil. Vai ser uma das lutas mais fáceis que o Poatan enfrentou de todas as últimas aí. Exceto a do Jamal, que o Jamal foi muito fácil e também estava numa condição um pouco complicada, vindo de lesão, mais gordo do que eu, enfim.
mas o Ankalaev não vai oferecer perigo para o Poatan. Essa é a minha opinião. Eu cravo aqui que o Poatan vai nocautear ele até o terceiro round. Pode deixar seu comentário aqui. Se ele perder, você volta aqui depois da luta para me xingar. O fato é também que o Poatan, muito esperto que é, chamou o Ankalaev para fazer uma aposta de $200 mil com ele, e quem perdesse daria esses $200 mil para caridade, sabendo também que o Ankalaev, por questões religiosas, não aceitaria essa aposta. Mas é um pouco contraditório, né? Não tô aqui para falar da religião de ninguém, mas é contraditório. Ele disse que não vai aceitar a aposta, porque ele não aposta por conta da religião, mas ele também tá falhando no Ramadã, que começou, só me engano, no final agora de fevereiro e vai até o final de março. Ele deveria estar todo naquele jejum, tudo aquilo que os islâmicos fazem no Ramadã. E não tá sendo feito isso, porque ele vai comer as marmitinhas dele. O próprio Poatan falou isso, né, num vídeo pro Diego Ribas lá da G-Fight, que ele tá comendo marmita, que ele vai precisar fazer recuperação de peso, que é óbvio. Então, assim, ele pode falhar o Ramadã, que é algo extremamente sagrado, mas não pode fazer uma aposta para algo para beneficiar as pessoas? Será que ele tá com medo de apostar esses 200 mil? E para mim, a maior cagada do Ankalaev, a maior burrada dele foi falar, ó, a gente vai fazer 5 rounds em pé, e agora, salvo engano, 2 semanas atrás, falou assim, aí, tá preparado para 5 rounds de wrestling? Então, assim, ou você vai ficar em pé, ou você vai ser um wrestler, você vai ser um grappler. Se decide. Irmão, fala um pouco menos, sobe lá e tira o cinturão no Poatan. Que eu acho que isso não vai acontecer. Essa luta não vai se desenrolar no chão, porque ele não tem esse chão que todo mundo acha que ele tem único e exclusivamente por ele ser russo. Ele nunca finalizou ninguém, vocês podem olhar aí o cartel dele. E o Poatan foi finalizado uma única vez pelo Kemuel, lá no começo da sua carreira, só me engano, na primeira, segunda luta de MMA, lá no Jungle Fight. E ele também não era o lutador que ele é hoje em dia. Então, assim, para mim a luta vai se desenrolar em pé. Outro ponto que é importante falar aqui, ressaltar aqui, o sparring do Ankalaev está sendo o Volkov, que é um peso pesado, que é algo muito bom. Peso pesado canhoto. Mas ele não está conseguindo replicar, ele não vai replicar o jogo do Poatan. Como você treina para lutar contra alguém contra o Poatan? Você consegue treinar para alguém igual ao Ankalaev. Como que você replica o jogo do Poatan? É totalmente inortodoxo, que ele tem um controle de distância que poucos caras têm, que todo mundo já falou que ele é cheio de quina, a gente já viu os resultados dele. O único cara que ele não nocauteou foi o Blachowicz, quando ele foi pro meio pesado, e o Bruno Blindado. Todas as outras lutas foram nocaute, que ele ganhou. Então, assim, como que você consegue replicar algo assim? Na minha opinião, primeiro round, ele vai ter aquele controle de distância, basicamente o que foi feito contra o Khalil, vai explorar muito os calf kicks, low kicks ali, deixar a perninha do Ankalaev doce, tá preparado para defender queda. E tem um outro ponto, às vezes o cara fala assim, ele não é bom no chão. Mas você não precisa ser tão bom no solo, você só precisa saber defender queda. Não é algo fácil também, mas se o Poatan conseguir fazer isso bem, somente defender as quedas, o que o Ankalaev tem para oferecer para ele que o Poatan não conhece? Tão rodado no striking assim. O cara foi multicampeão no Glory, um dos maiores nomes do Glory, e é muito bom, testado também no MMA. Em pé, o Ankalaev não vai oferecer nenhum perigo para ele. Seria no solo, se ele defender a queda. Vocês também esquecem que ele tem uma faixa preta, sendo testado ou não, ele tem uma faixa preta e ele treina com o Glover. Então, assim, na minha opinião, vou cravar aqui novamente, até o terceiro round, vem o nocaute do Poatan. E agora vamos falar quais são os próximos passos desta categoria. O fato é que, se o Poatan ganhar, ele vai se firmar ainda mais como um grande campeão aí dos 93 quilos, pode flertar novamente em subir para os pesados. E qual que seria a próxima luta a fazer nos 93? O Iri Prohaska seria a terceira luta, não faz muito sentido para mim. O Jamal talvez faria sentido, mas tá vindo de derrota pro Iri Prohaska. Vai colocar o Carlos Zuber para lutar com ele. Então o UFC está numa saia justa independente da situação. O Ankalaev ganhando, com certeza, é revanche imediata pro Poatan e é merecida também. Ankalaev ganhando, revanche imediata. Poatan ganhando, você não tem quem colocar. Vai colocar de novo uma luta com o Iri Prohaska, não faz sentido. O Jamal tá marcado para lutar contra o Khalil. Tem o Carlos Zuber que tá vindo aí. Um nome que seria, assim, plausível, que o UFC tentou trabalhar e não deu muito certo, foi o do Petrino, que fez até alguns comentários ali sobre o Poatan, mas ele vem de 2 derrotas, então... E tá indo agora pro peso pesado. É muito complicada a situação pra categoria e pro UFC, mas fica mais complicado ainda se o Ankalaev ganhar. Eu não quero isso. E eu tenho certeza que todo ser humano de bem não quer que o Ankalaev ganhe. E com certeza o Dana White não ficaria nem um pouco feliz.
Vamos só pensar no Ankalaev campeão, o editor vai colocar aqui também o Belal recebendo a cinta. Qual que foi a reação do Dana White? Seria disso para pior, era capaz do Dana White chorar ali e já anunciar uma revanche imediata. Não tem como, o maior nome do UFC hoje, o maior nome do plantel, se chama Alex Poatan Pereira. Então assim, fato é que ele realmente pode escolher luta, ele pode escolher com quem ele vai lutar, porque ele se colocou nessa posição. Ele é um grande campeão, tem 3 defesas já, conseguiu que ninguém conseguiu tão rapidamente, é o cara a ser batido. Para quem quer ver o Poatan se provando contra um grappler, essa é a chance, mais uma vez. O Ankalaev não é esse grappler todo, não vai trazer todo esse medo no solo. A única coisa que ele pode fazer, eu acredito que ele vai fazer, é quedar, mas não vai ter eficiência, não vai conseguir uma finalização e a outra vai ser desenrolada em pé. Essa é a minha opinião, deixa a sua aqui nos comentários. Tamo junto, até a próxima. Os